Oi, gente. Oi, Contenters. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está de volta com o podcast da Content, querida internet, que é pra gente falar com presença, com mais tempo, sobre os impactos do digital e da cultura contemporânea nas nossas vidas. Se você tem acompanhado a Content, você já sabe que aqui a gente quer ser um farol para a visão de mundo, para o comportamento, para a política que a gente quer ver no mundo, na internet e no Brasil. Oi, gente, eu sou Ilana, redatora e jornalista de dados aqui na Content. Geralmente eu sou a pessoa que traz aquela informação que vem como uma lapada seca no feed de vocês, e que bom que a gente tem esse espaço para dar mais contexto. E para introduzir o tema de hoje, eu trago uma daquelas. A cada segundo, 2.000 quilos de comida vão para o lixo. Gente, hoje a gente vai colocar a luz sobre o tema do desperdício de alimentos e o que isso tem a ver com a nossa vida. O Pacto contra a Fome, que é uma organização que engaja a sociedade para erradicar a fome, promover uma alimentação adequada e reduzir o desperdício de alimentos no Brasil, vai apresentar uma série de episódios aqui no nosso podcast para a gente mergulhar juntos nesse tema e em como a rotina, o cansaço ou a falta de planejamento acabam nos empurrando para isso. Da cultura da fartura, que leva a gente a querer estocar tudo, até a relação com as quantidades de comida, que é influenciada também pelo feed e pela internet, muita coisa vai sem necessidade para a lixeira. A meta de hoje é clara, é transformar dado em conversa boa e, de quebra, garantir mais comida de verdade na mesa, sem estresse e sem julgamentos. Mas, se auto-julgando um pouquinho, eu sou o tipo de pessoa que sempre fala, não tem nada para comer nessa casa com a geladeira cheia. Ou seja, o problema, né, é que a tela, as rotinas, a exaustão sempre deixa a gente no modo empurra-lanche. E a inflação também não dá trégua, né? Cada um tem uma realidade financeira diferente. A gente junta a exaustão do dia com o preço que está a comida para entender por que a gente não sabe o que fazer ou por que a gente desperdiça tanto, mesmo quando a geladeira e a despensa estão quase cheias. E o mais importante, como que a gente resgata o que já está pago, o que já está ali, sem virar um grande MasterChef ou gastar o fim de semana inteiro fazendo marmita. Para essa conversa, para a gente mergulhar nesse tema, temos convidados super especiais aqui com a gente hoje. Para começar, vou apresentar a Jana Gomes. Ela nos ensina a lidar melhor com dinheiro e com finanças, já que a gente sabe que o planejamento de refeição bate na ponta do lápis e na realidade de quem está ralando muito. Bem-vinda, Jana. Obrigada, Luísa. Oi, pessoal que está acompanhando a gente em casa, Ilana, Ricardo, a outra Luísa, que acabei de conhecer. Eu estou muito feliz de estar aqui. Sou muito fã da Content, que é uma plataforma de conteúdo que está no meu coração. Então, se a Content chama, eu venho. E eu tô também muito animada para trazer esse tema, que é um tema muito importante e que atravessa muito o meu trabalho enquanto planejadora financeira, né, de pessoas físicas também. Então, acredito que a gente vai ter uma conversa muito boa aqui. Estou muito disposta a compartilhar um pouquinho, né, do ponto de vista da minha área de atuação e também aprender com vocês. Eba, bem-vinda. Direto do mundo dos números, temos Ricardo Mota, gerente de inteligência estratégica do Pacto contra a Fome, que vai nos dar a real sobre a inflação que está fazendo o nosso bolso chorar. Ricardo, bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui, um prazer rever a Luísa, conhecer a Jana, conhecer outra Luísa aqui também. Muito bom, estou feliz de a gente conversar. Feliz de ter você aqui. E para fechar, uma convidada que vai trazer a visão sistêmica e as soluções que podem salvar o planeta e o nosso dinheiro. Pouca responsabilidade, Luísa Soares, do WWF Brasil Sem Desperdício. Um prazer te ter aqui, Luísa. Prazer é todo meu, muito bom estar aqui com vocês, pessoal. Content, uma referência para mim no meu feed também, então que honra dividir com você também, Jana, Ricardo, minha xará querida. Eba. Vamos conversar e trocar, tô pronta para aprender com vocês também. Bora! Vamos super. A gente gosta sempre de começar colocando o elefante na sala, né? Que é aquela informação que está ali, disponível, é quase conhecimento público, mas a gente não presta muita atenção, porque na correria do dia a gente tem mais coisa para fazer. Então, Ricardo, você que é o homem dos números, dá um contexto do cenário do desperdício de alimentos no Brasil para a gente. Como que está isso? Qual o tamanho desse elefante na sala? Olha, ele é bem grande, mas eu sinto que as pessoas não percebem ele, muitas vezes. Então, eu acho que a falta de atenção em si
piora o problema. Então, quando a gente olha, por exemplo, para os indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um dos poucos indicadores que você não tem medida é o desperdício de alimentos. Que você não tem como acompanhar, porque não é medido. E o que a gente não mede, a gente não sabe para onde está indo, né? Sim. Então, acho que esse é um principal ponto. Eu acho que quando a gente fala do dado em si para os indivíduos, a gente tem 77 quilos de alimentos por ano sendo desperdiçados por pessoa no Brasil, e isso equivale a mais de R$ 1.600 por ano de desperdício de recurso financeiro. Mas quando a gente fala do recurso financeiro, a gente restringe o alimento a uma mercadoria, né? A gente precisa olhar o alimento como um direito humano, como uma questão fundante nossa como organização de sociedade mesmo. Então, nesse sentido, é importante olhar também a quantidade de recursos de terra, o recurso humano que é utilizado. Então, você tem uma emissão de CO2, né, quando você mexe na terra. Então, tem toda uma cadeia produtiva que gera mudanças climáticas muito impactantes na produção do alimento, e 1/3 de tudo que a gente produz vai para o lixo. Então, é algo que a gente realmente deveria se indignar, principalmente num país tão desigual quanto o Brasil, que o Brasil só fica atrás de 5 países do continente africano em termos de desigualdade. Então, é realmente uma imoralidade que a gente precisa prestar muita atenção. Nossa, e como é importante a gente pegar esses números e ficar um pouco com eles, né? Porque são tantos dados no nosso dia a dia que às vezes passa um pouco batido, mas é isso, 77 quilos de comida por ano. 1/3 do que a gente prepara vai para o lixo. Isso é muito impressionante. E aí, Luísa, eu queria que você trouxesse assim para a gente, até a partir da atuação do WWF Brasil, qual que é o maior gargalo do desperdício de alimentos no Brasil hoje e também como ele se compara ao resto do mundo. Eu somo ao Ricardo aqui, a gente tem esse grande problema de mensuração. Então, o Brasil, ele é um país de tamanho continental, com esse perfil produtivo, né? A gente tem esse perfil de grande produtor de alimentos, exportador de alimentos. Então, toda essa complexidade do nosso sistema agroalimentar dificulta a gente mensurar o tamanho do problema. Então, hoje a gente tem dados globais, né? Tem algumas estimativas no Brasil, mas é bem complicado a gente bater o martelo e falar, não, o Brasil tá com esse tanto de problema de ponta a ponta, né, da produção ao consumo. E por que a gente, mesmo assim, sem saber o tamanho do problema, precisa combatê-lo? Para o WWF, a gente parte principalmente de 3 problemas, né? Perda de biodiversidade, emissão de gases de efeito estufa e combate à fome. São fatos, são problemas reais, então mesmo que a gente não tenha dimensão desse problema, é importante a gente partir dele. Então, não existe justiça socioambiental se a gente pensar que tem milhões de pessoas passando fome e a gente está jogando alimentos no lixo. Quando a gente traz isso para o cenário global, não muda muito, né? Então, tem um dado que sempre me choca, que é que se perda e desperdício de alimentos fosse um país, seria o 3º maior emissor de gases de efeito estufa. Só estaria atrás de China e Estados Unidos. Uau. É um absurdo, né? São emissões globais. Então, tanto para a gente a nível local, com o Brasil Sem Desperdício, né? A gente quer promover soluções mexendo em toda a cadeia, todos os stakeholders envolvidos, né? Então, a gente também tem outras iniciativas similares pelo mundo para a gente conseguir reduzir esse impacto a nível local e global também. E não dá para a gente falar de desperdício, né, sem falar do gasto. E aí a Luísa e o Ricardo trouxeram muito esse gasto em cadeia, mas isso também está dentro da casa das pessoas, né? Aposto que vocês concordam. Então, queria perguntar para a Jana. Jana, aterrissando agora para a pessoa que nos escuta e escuta todos esses números de desperdício e pensa, poxa, mas eu não desperdiço tanta comida assim. Mas como que a gente pode falar, né, de planejamento, de aterrar os seus gastos, num planejamento possível na realidade da maioria dos brasileiros, né, que é de um trabalho muito exaustivo, um trabalho que muitas vezes exige que você saia de casa e um orçamento curto. Como que a gente pode falar de planejamento sem romantizar planejamento possível dentro desse contexto?
Interessante, Ilana, você falando, né, sobre essa comparação em relação ao sistêmico e olhando para as vidas individualmente, eu fiquei justamente, assim, olhando para os dados estarrecida, mas, ao mesmo tempo, na prática do dia a dia, atendendo as pessoas no 1 a 1, é muito verdade, assim, então eu vejo claramente isso acontecendo, né, dentro da casa das pessoas. E aí, respondendo, né, sobre como é que a gente faz esse planejamento, eu penso muito em, primeiro, a gente tirar o planejamento desse pedestal. Que geralmente, quando a gente pensa no planejamento, de modo geral, é pensando no planejamento meio robótico, que não são planejamentos para as pessoas. E eu acredito que isso passe, inclusive, por a gente olhar para cada contexto e cada realidade de cada pessoa, né, que está pensando ali aquele planejamento. E aí eu, quando falo da questão dos alimentos, né, no geral, eu penso em alguns caminhos possíveis, né. Eu acho que o primeiro é a gente identificar mesmo esse processo, embora eu acredite que planejamento não é ficar olhando para trás, mas a gente partir de uma identificação para onde é que essa exaustão, essa falta de tempo, ela tá virando despesa. Então, né, como é que isso está se transformando em despesa? Eu acho que identificar, a gente estava falando da questão das importâncias dos dados, acho que no orçamento isso também vale muito. E a partir do momento que você identificar, aí a gente estipular ali, né, limites que sejam limites saudáveis dentro do orçamento de cada um. Então, acho que, né, sobre, por exemplo, coisas que aparecem muito no planejamento. Não pedir delivery nunca mais. Mas, assim, qual que é a quantidade de delivery que eu posso pedir? E eu gosto muito de trabalhar por semana. Então, por semana. Para o mercado, né, qual que é, então, esse valor que eu tenho à disposição para gastar com o mercado? Para comer fora, qual que é esse valor? Então, a gente vai chegar em valores ali, eu gosto muito do conceito da semanada. Então, incluindo os gastos com alimentação, gasto com transporte, lazer, essas coisas variáveis que a gente vai fazer no dia a dia, a gente entendendo esse limite, então a gente vai tentar segui-lo ali. E aí, na parte de alimentação, de modo mais prático, é uma coisa que a gente também entender, fazer essa comparação daquilo que, por exemplo, a gente já tem na despensa com o que a gente vai buscar no mercado. Até antes da gente começar, eu estava contando o caso de um cliente que a gente identificou que ele ia, às vezes, no mercado para comprar um pão. E aí ele saía caminhando pelos corredores e saía colocando um monte de coisa no carrinho. E quando ele comparava aquilo que ele tinha acabado de comprar com o que já tinha em casa, ele ia estocando o alimento, né? Então, o que é possível ali, a gente, sei lá, sair com a listinha para o mercado, fazer isso de forma planejada dentro do limite que a gente tem de tempo. Outras coisas também, eventualmente, vão passar por, é claro, né? Cada um, em questão de tempo, tem os seus limites, mas como é que eu planejo a minha alimentação ao longo da semana? É possível, então, deixar já preparado, né? A comida ali, as marmitinhas tá bastante voga, né? De novo, essa coisa das marmitas da semana. E eu acho que, por fim, muito importante, é a gente trabalhar o planejamento sem essa culpa, dentro daquilo que é possível, né? Porque, às vezes, também, a gente se depara com conteúdos que eles vão estabelecer regras, né? Que são regras que não vão se aplicar em todos os contextos. Mas, então, dentro do meu contexto, o que é possível, né? Então, vou tentar trabalhar com o possível e, mais do que isso, trabalhar minha culpa em relação a isso. Para fechar, falar de um caso de uma cliente que me tocou muito, que ela chegou muito, tá totalmente relacionada às finanças, porque ela chegou muito com a culpa de que ela não estava investindo todo mês. Só que aí a gente foi identificar que ela ganhava R$1.500, assim. Então, como é que ela vai investir todo mês se boa parte, né, desse dinheiro não dá nem para ela garantir essa alimentação de qualidade, né? Então, acho que é sempre bom a gente olhar para os nossos limites, as possibilidades e trabalhando a culpa que a gente sente, é levada a sentir individualmente dentro de coisas que são sistêmicas. Sim. Quando a gente fala, assim, quando a gente convida as pessoas a se envolverem, né, a se implicarem nas questões, e principalmente questões que tocam o tema, né, da crise climática, geralmente a gente corre o risco de cair num lugar, assim, ninguém vai ter tempo para pensar isso. A gente vai para o caso mais extremo, da pessoa que está mais atarefada, que está mais sem condições, para falar que todo mundo não vai dar conta. Então, entre a culpa e o que pode ser feito, tem um espaço, né? E eu acho que a conversa da sustentabilidade, ela já teve
tantos momentos, né, de mundo assim. A gente já teve aquele momento que estava tudo no indivíduo, né, assim, a sacolinha e tudo, a gente ficava bem focado nisso. E depois a gente passou para as grandes corporações, com eles. E agora a gente está vendo que é tudo junto ao mesmo tempo agora, né? Mas eu vou ser muito sincera, até com o que a Luísa trouxe, assim, eu não tinha conectado a couve-flor que se perde da minha geladeira com as emissões. Não tinha conectado isso, e é óbvio, né? Então, da gente entender que o nosso papel não é um grande projeto para salvar o mundo. O que é salvar o mundo, né? A gente tem que largar esse discurso do herói, do salvador, que vai conseguir fazer uma grande coisa e que vai ser reconhecido. E que, né, é uma viagem, é uma egotrip, é uma coisa da cultura também que nos venderam. E a Ilana, ela traz às vezes uma provocação que é: qual que é o teu papel no mundo que deu certo? Qual que é o teu papel na história que deu certo? Então aqui a gente vai trazer várias ideias que, pelo amor de Deus, a última coisa que a gente quer é trazer culpa, não é sobre isso. Mas, gente, né? Estamos aqui, estamos vivos, temos família, amamos a natureza, os animais, então a gente tem que se implicar. E aí, vamos, fecha o discurso motivacional. Partiu. Né, é bom a gente se conectar com esse lugar, porque senão fica tudo muito impossível e muito distante, e enfim. Mas, assim, conectando com essa questão também do nosso bolso, né, porque não é simples, a gente sabe. E aí, Ricardo, eu queria olhar um pouco para a parte da inflação, né, dos alimentos. Então, queria entender com você, assim, quais grupos alimentares que acabam puxando gasto para cima e para baixo, como isso se traduz no custo por refeição dentro de casa, como que isso impacta na escolha final, assim, do que eu consigo ter na minha geladeira e o que eu não consigo mais ter. E aí também, por fim, por que mesmo quando a inflação dá uma folga ali, eu não consigo ver isso no resultado final, assim? Então, queria esse contexto econômico, assim, para a gente se situar. Acho que o primeiro ponto é entender que, voltar no que eu comentei antes, que a desigualdade é uma questão estruturante no país. E isso gera uma forma de percepção sobre a inflação muito particular de cada grupo. Então, a gente tem um cálculo que foi feito a partir de uma cesta básica sustentável e saudável, a estimativa de qual seria a cesta ideal para a população. Ela custa em torno de R$400 hoje. Se a gente pensar numa família de 3 pessoas, isso daria em torno de R$1.400, R$1.500. E a gente tem mais de 35% da população ganhando ao todo abaixo desse valor. Então, quando a gente faz uma conta de percentual que a alimentação deve ocupar no orçamento e o quanto percentualmente de população conseguiria acessar essa cesta, que não é a cesta que a gente consome, é a cesta que seria ideal de consumirmos. A gente fala de 70% dos brasileiros não conseguindo equilibrar esse orçamento para encaixar essa alimentação. Então, a forma como a inflação é percebida nas prateleiras também tem uma questão que o indicador ele pesa o quanto que cada um daqueles alimentos tem numa proporção dos orçamentos médios da população. Então isso, a percepção na prateleira é bem diferente do dado da inflação em si. Mas ela é também muito representativa de como o nosso sistema alimentar se organiza. Porque a inflação no Brasil esse ano ela foi muito instável, a gente passou por períodos muito longos de quase 6, 7 meses de alta inflação, e agora a gente está nos últimos 4 meses com quedas constantes da inflação de alimentos, é importante citar isso, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para os grupos de alimentos, os alimentos ultraprocessados, por exemplo, que são os alimentos mais deletérios à saúde,
que não só causam mal ao indivíduo... Pausa para a explicação do deletérios. Deletérios da saúde. Ou os alimentos ultraprocessados também, né? Vamos lá, os alimentos ultraprocessados é da classificação nova, que é uma categorização dos alimentos feitas pelo NUPENS, que é um núcleo de pesquisa que descobriu que o grau de processamento dos alimentos interferia muito na saúde da população. Então, os alimentos ultraprocessados são aqueles que têm uma quantidade de processamento muito alta e que é muito rica em sal, muito rica em aditivos no geral, assim. E esses alimentos são os deletérios da saúde, que é o que causa mal à saúde. Então, a ciência já consensuou que esses alimentos são bastante ruins para a saúde da população, causando vários tipos de doença. Então, a gente tem uma carga de má nutrição muito séria no mundo. É uma tríplice epidemia global que a gente tem, de obesidade, de sobrepeso, tem relação direta com o consumo de ultraprocessados. Mas voltando no ponto da inflação, esses alimentos sofrem menos a volatilidade da inflação. Então, além deles serem mais baratos, mais acessíveis, eles variam menos. Então, uma população que está restrita no seu orçamento na hora de escolher na prateleira, ela vai tender mais a escolher o alimento ultraprocessado cada vez mais. E a gente fez uma outra análise no Pacto contra a Fome que determinou a sensibilidade ao preço dos alimentos, que a gente chama de elasticidade preço-renda. A elasticidade, ou seja, a sensibilidade do consumidor aos alimentos que são saudáveis, então frutas, verduras, legumes, ela é muito alta. Então, qualquer aumento do preço de frutas, verduras e legumes leva a uma escolha para um outro caminho. E isso a gente vê acontecendo, e a inflação esse ano dos alimentos in natura, que são os alimentos saudáveis, ela flutuou muito. E aos poucos a gente vai percebendo nas pesquisas que são feitas de orçamentos familiares que a nossa dieta, que sempre foi super saudável, arroz, feijão, tudo isso que é tradição do nosso prato, está se perdendo cada vez mais. Então tem várias análises mostrando que a gente está reduzindo o consumo de arroz e feijão, e a gente está aumentando cada vez mais o consumo de alimentos ultraprocessados. Mesmo a gente estando num momento hoje de redução muito grande da fome, a gente saiu do mapa da fome recentemente, quando a gente olha para os dados de obesidade, por exemplo, nos últimos 20 anos, eles não param de aumentar. Sim. E no Brasil ele aumenta mais do que em vários outros países. Então a gente tem um problema público bem sério nesse sentido. Nossa, como é importante a gente fazer a conexão das pontas todas, né? Nossa, essa explicação da volatilidade, né, de como a inflação é diferente para certos grupos de alimentos, assim, explodiu minha cabeça. Ricardo, você curou onde doía, porque eu nunca consegui explicar isso, assim. Teoricamente você quase entende, mas na prática é muito difícil. Eu estava tendo até uma discussão, não uma conversa, com uma pessoa da minha família ano passado, né, que eu não sei se foi ano passado, gente, depois pandemia, o tempo é uma questão etérea, não sei. Foi em algum momento desses que eu lembro que teve uma explosão do preço do leite, por exemplo. E aí eu tive essa conversa com uma pessoa da minha família do tipo, cara, eu estoquei leite como se não houvesse amanhã, pra quê? Foram 2 adultos que não se amamentam mais na minha casa. Por qual razão? Eu estoquei leite, mas é porque pra mim, né, quando o leite deu do óleo, também teve isso, eu pensei, cara, não sei se vai voltar ao normal, eu preciso estocar leite como se não houvesse amanhã. E claro que houve desperdício, né, porque quem que vai tomar litros e litros de leite numa compra mensal? Isso não existe, mas essa explicação é muito boa, porque isso tem um gatilho psicológico na gente também, né, do 2, ou você não vai conseguir pagar por aquilo que está mais alto na prateleira, e aí você vai para os grupos de alimentos que sofrem menos com essa volatilidade e que na maioria das vezes são menos saudáveis também, como você muito brilhantemente explicou,
ou você vai fazer como eu, estocar. Os dois são péssimos. E aí eu queria aproveitar essa deixa das estocadoras para perguntar para a Luísa, para quem está nos ouvindo e sente que o desperdício ele realmente acontece nisso, né? É na nossa cozinha, aqui no ambiente de casa. Qual que é o comportamento familiar mais comum que leva ao descarte, ao desperdício? E como que isso impacta o orçamento doméstico sem que a gente perceba? Porque, por exemplo, a grana que eu gastei com leite me faz falta até hoje, eu acho. Eu tô um pouco desesperada com esse estoque de leite, tá? Mas tá tudo bem. Eu só queria retomar um ponto antes de responder sua pergunta, que é a questão da culpa. Sim. Eu gosto de trocar pela responsabilidade. Sim. Então, o desperdício de alimento, ele é um problema que é responsabilidade de todo mundo, desde as grandes corporações até a gente na nossa casa não estocando leite, pelo amor de Deus. E esse gancho também com o que o Rick falou sobre, né, ultraprocessados, também são os alimentos que não estragam, né? A gente perde mais alimentos saudáveis, né? Frutas, verduras, legumes. Então, primeiro, vamos nos livrar da culpa, assim. A gente é fruto também de uma construção da nossa cultura de consumo, né? Então, vou começar respondendo daqui. A gente fez algumas pesquisas sobre o nosso comportamento como consumidor, né? E é muito diferente, né? A forma como a gente enxerga o alimento. Então, em primeiro lugar, o Brasil, né? Falando no contexto Brasil, é um país que a gente não passou por grandes guerras, né, nem períodos de escassez de alimentos. Lógico que isso varia muito de contextos. E então, por exemplo, em regiões do Brasil onde a gente tem mais seca, ou que a gente tem um alto índice de segurança alimentar, são as regiões também que a percepção do desperdício de alimento é diferente, né? E isso também versus a nossa cultura da abundância. Então, Jana trouxe a questão do planejamento. O brasileiro, até dentro das opções que a gente tem de combate ao desperdício, até tem um perfil planejador, né? De fazer a lista do mercado e tal. Mas isso versus a nossa cultura da abundância, então assim, eu planejo a minha semana inteira, mas se eu vou fazer um almoço no fim de semana, eu vou cozinhar um panelão, porque é melhor, né, sobrar do que faltar. A gente tem essa cultura, né, da abundância também, e também de ver a nossa biodiversidade que é gigantesca. Então, quando a gente olha para todos esses cenários, para mim, o ponto principal é a forma como a gente valoriza o alimento. Então, quando a gente olha para o alimento como algo que nos nutre, isso vai para as nossas escolhas de consumo. Então, qual produto a gente vai comprar, né, que a gente pode comprar, né, também trazendo essas diferenças. E como a gente vai também para as outras cadeias, armazenamento também, descarte, a gente vai descartar esse alimento. Então, hoje, quando eu penso dentro das nossas casas, é essa valorização, porque o desperdício, ele está na conta, né? Então, a gente coloca na nossa conta o desperdício de alimentos, assim como o desperdício também está na conta das corporações. Então, um percentual do alimento que a gente joga fora, a gente naturaliza. Então, é normal eu perder parte da minha feira e tá tudo bem, né? O desperdício de alimentos é um grande problema global de emissões, de combate à fome e tal, mas dentro da minha casa tá tudo bem eu perder parte da minha feira e jogar fora. Ou ali na conta das empresas também. Já tem ali uma linha no orçamento que vai pro desperdício de alimentos, enfim. Hoje, o desperdício está na nossa conta e, para mim, a forma que a gente pode combater isso é olhar o alimento de uma forma como um item de valor. Coisas de valor a gente não joga fora. Perfeita. Eu tô aqui pensando nas 4 bananas que estão ficando pretas na minha prateleira. Cozinhe as suas bananas, vamos fazer soufflé, panqueca de Uma banana. panquequinha. Tem várias formas. Meu freezer tá cheio de banana. Eu congelo antes delas O meu estragarem. também. Eu congelo também. O meu também. Mas é bom que Time da uma banana hora ela vai. congelada. Eu estava lembrando muito de um experimento que a gente estuda dentro da psicologia econômica, que os pesquisadores abordam as pessoas ao sair do mercado. E aí eles
descobriram ali padrões de acordo com contextos diferentes. Quando você estava no mercado, que era um mercado de contexto de baixa renda, essas pessoas, se você perguntasse para ela quanto ela tinha pagado no pacote de arroz, ela saberia te falar o valor até nos centavos. Ao passo que quando você perguntava para pessoas de classe média, pessoas de mais alta renda, ela não tinha nem ideia, assim, de quanto, por exemplo, tinha custado, quem sabe, quem dirá até a conta, né, total do mercado. E outra coisa, enquanto a Luísa falava, que me ocorreu foi a diferença, acho que não só de gerações, mas de contexto que eu percebi em casa. Porque meus pais vêm de um contexto de segurança alimentar muito grande. Então, para eles, deixar um pouquinho de arroz, assim, no prato, era um absurdo. Sim. E a cada vez que a gente fazia isso, eu e minha irmã, vinha toda uma história mesmo, para contar como que era dividir, às vezes, um ovo entre vários irmãos dentro de casa, assim. E eu fiquei muito pensando nisso, né, nessa relação. Ao mesmo tempo que em casa também tem esse lance da mudança muito grande. Lembro dos amigos, né, que eu levava em casa, e aí minha mãe parecia que queria empanturrar todo mundo de comida, de tipo, não, mas você não aceitar o que eu tô te oferecendo aqui de comida é quase, né, que uma ofensa. Sim. Então, o pessoal ia pra casa já meio que brifado, tipo, olha, vai ter, e se chegar lá, além da refeição, ela vai querer fazer uma sobremesa, então é melhor aceitar. Então tem muito isso. Né? Na casa do brasileiro. O alimento no Brasil, ele é um centro familiar, né? Ele tá nos núcleos. A gente, desde ali na mesa da família, até quando a gente quer proporcionar um momento de celebração, o alimento tá ali. Sim. Né? A gente tem que sempre lembrar desse valor. Né? Quem já viveu a experiência de ter algum gringo numa festa brasileira, gente, eles ficam loucos. Tipo, o que tá acontecendo? O que é isso? Essa quantidade de comida não existe. E, Jana, você me fez lembrar também da minha avó e do meu avô, que na minha casa era assim, não podia sobrar. Então eu lembro, eu criança, de ficar pensando assim, gente, é uma colher ou uma colher e meia de arroz? Porque não pode sobrar no meu prato. Então eu fazia em parcelas. Eu vou implementar isso em casa com meu filho. E aí, gente, o nosso podcast chama Querida Internet, vírgula, que é bem um chamadinho, assim, para uma conversa da nossa relação com a internet. E até também a gente estava conversando aqui antes de começar, a Jana trouxe assim, uma informação de que se o nosso cartão de crédito já está instalado no aplicativo de delivery, isso faz com que seja muito mais fácil a gente pedir. E qual é o papel da internet nesse automatismo? Né? Assim, na Contente o tempo inteiro a gente traz essa importância da gente sair desse lugar da não reflexão. Porque, gente, tem muita gente, muitas empresas se faltando única e exclusivamente nessa nossa ausência de questionamento, né? Então, ao navegar, assim, a gente sabe, né? E você já sabe a essa altura do campeonato, quantas coisas te impactam, né? Para você se sentir insuficiente né, em relação à tua imagem corporal, em relação ao teu trabalho. Tem o mito das histórias únicas, né? A gente também estava comentando a falácia de que quem não tem grana é porque falta planejamento. São ignorâncias, só que repetidas à exaustão. E se a pessoa tem muita, né, uma postura assim para falar, passa como verdade. Então aqui a gente quer trazer assim esse espaço de você entender que o teu consumo em relação à alimentação, do que você escolhe, do que você não escolhe comer, está totalmente conectado com a tela. Tem uma coisa, né? A gente chama consumo de conteúdo de consumo, e não é à toa. A gente não falava de consumir televisão, a gente falava de assistir televisão, porque era um comportamento extremamente passivo, assim, claro, sempre houve, você não tem a propaganda dos anos 80 e tal, mas assim, com a quantidade de hiperindividualização e personificação dos algoritmos, essa palavra consumo não é à toa.
você tá ali consumindo conteúdo para que você tenha gatilhos mentais, físicos, porque assim, às vezes me surge uma notificação de cupom que parece que o meu dedo, ele já vai sozinho. Não, ele já clica sozinho, é assim, é membro fantasma, já tá indo. E há uma explicação lógica por trás disso, todo o design das redes, enfim, não falando só, né, de aplicativos de comida especificamente, mas de todo o design das redes é feito para você querer consumir uma roupa, um telefone novo. Quem que não tá aí, né, babando no iPhone 17? Sei lá, você pode não ter grana para comprar, como eu também não tenho, mas a gente tá babando, tá procurando review, tá? Enfim, a palavra consumo, ela não é à toa, porque a gente passou desse lugar passivo de assistir, de receber a propaganda, para um lugar de coparticipação com aquele conteúdo. Então, ao mesmo tempo que eu vejo um gloss maravilhoso, um vestido, uma comida que seja, um cupom de desconto de alguma coisa, eu posso não só ver, eu posso ter alguma atividade a partir daquilo, eu posso comprar, eu posso consumir. Então fica ainda mais difícil fazer esse controle, mas a gente precisa, e é por isso que a gente precisa estar nas redes de maneira intencional, né? Estar no digital de maneira intencional, porque você precisa lembrar que esse mecanismo existe. Sim. E que é de propósito, para que você possa freá-lo sem se culpar todas as vezes também que você quiser consumir, porque, né, gente, afinal, vivemos num mundo que consome. Sim. E tá tudo bem, desde que você entenda os gatilhos que te empurram para lá. Eu lembro uma vez que eu fiquei assim, cara, eu tava num dia daqueles que você precisa de uma indulgência alimentar, sabe? Um negócio infelizmente são tantos os dias, né? Infelizmente todos. Me acontece de domingo a domingo. E aí, ai, nossa, que vontade. Só que eu tinha assistido um programa da falecida, ilustre Palmeirinha. E aí eu me senti a própria Palmeirinha. Eu falei, quer saber? Eu não vou comprar nada. Eu vou ver o que tem nessa geladeira e eu vou fazer. E eu fiz uma torta de legumes que, assim, não tenho dotes culinários, mas ficou impressionalmente boa. Então, assim, fica aí pra você. Às vezes, tá tudo bem a sua comidinha de indulgência. Não precisa ter uma torta de legumes, pode ser uma lasanha, whatever, o que você tiver na geladeira. Às vezes não é tão saudável. Mas fica isso, às vezes a recompensa vai ser você fazer o seu próprio alimento. Nossa, e olha que legal a gente maravilhosa desse lugar, né? Sim. A pessoa que estoca leite também faz a torta de legumes. Perfeito. É um paradoxo. Nós somos fragmentados. Exato, gente. Não tem ninguém aqui dono da verdade nada nessa vida. Tá todo mundo tentando, né? Liz, eu queria colocar um ponto sobre isso, que eu acho que se conecta bastante. Tem um dado bem assustador, que hoje no Brasil morrem mais pessoas por má alimentação do que por homicídio. Gente, repete, por favor. Morrem mais pessoas por má alimentação do que por homicídio no Brasil. A gente tem um número muito grande de pessoas que estão tendo suas vidas ceifadas por terem uma relação negativa com o alimento. E quando a gente fala na relação da internet, né, a exposição tão grande que a gente tem à publicidade, isso leva a gente também a construir uma relação diferente com o alimento. Tem uma pesquisa recente que mostrou um teste de reações do cérebro a algumas imagens. E algumas imagens estavam relacionadas a alimentos. E os alimentos que são ultraprocessados, que eu citei, que são os que causam todo esse malefício, o cérebro reage, nessa pesquisa, mostrou que ele reage num nível de uma régua equivalente a você assistir um filme pornô, ou você ver um acidente, ou você uma coisa que hiperestimula o seu cérebro. Enquanto frutas, verduras e legumes, a reação do cérebro é de total apatia. Você não tem um prazer envolvido. E isso tem muito a ver com o ambiente alimentar, tem muito a ver com como o nosso sistema alimentar é organizado. E isso é uma relação muito estruturante, que está muito para além da gente. Mas é claro, tem a nossa responsabilidade, né? Não dá pra gente... É o que você falou, é um pouco de cada coisa, né? Sim. Tem uma responsabilidade do sistema, mas a gente, ao perceber isso, eu acho que tem uma virada de chave importante pra gente fazer, na relação com a tela, inclusive, né? Sim. Então, queria conectar com esse ponto, porque eu acho que tem um chamado aqui, né? Nossa, é um chamado que, curiosamente, eu acho que ele é quase o mesmo em todas as áreas da nossa vida, que é assim, como que a gente consegue sair do automático para deixar de fazer as escolhas que a curto prazo parecem muito deliciosas e que a médio e longo prazo são terríveis. E como que a gente pode, eu sempre acredito que tem um limiar, tem alguns segundos
Tem um minuto que seja entre a decisão, né? Entre o desejo e a decisão, que se você consegue pausar, aí você passa a ter escolha. Porque o livre-arbítrio, gente, no momento de mundo que a gente vive, é uma ilusão. Né? Infelizmente, a gente acorda e quer coisas e deseja que a gente... Olha, não sei se tem muita conexão com, de fato, quem a gente é, né? Nós estamos sendo bombardeados e muito influenciados. Então, eu até brinquei também antes da gravação que a natureza é perfeita e tudo mais, mas que se eu tivesse um feedback para dar, se eu pudesse, era assim, vamos priorizar o que é bom pra gente, assim, num longo prazo, porque, né, a gente quer estar aqui. Então, realmente, eu acho que é esse o nó, assim, e é isso que nos faz treinar, né? Eu ia falar ir na academia, ir na ginástica, mas já, então não sei, eu tenho que parar de falar ir na ginástica. A gente, não Pode dá, atualizar o treina, tá? isso faz a gente treinar, é isso que, né, te faz cuidar da saúde, e essa informação, sabe? Né? A gente tem tanto medo da violência, a gente tem que ter medo da prateleira de salgadinho. Mas quando você fala isso, eu penso muito aí trazendo o meu lado ongueira hippie aqui. Bem-vinda, tava esperando você chegar. Que se ainda fôssemos seres da natureza, né, tem várias formas de consumo que a gente foi estimulado ao longo dos anos, né, da sociedade, né, que faz com que hoje a gente fale, nossa, se eu tô muito estressada do trabalho, quanto mais estressada eu tô, maior é o hambúrguer que eu vou comer no fim de semana. E não, nossa, eu quero muito comer uma pera. Então, isso difere. E pensando no que o Rick estava falando sobre o estímulo, também penso... Quando a gente olha para frutas, verduras e legumes também, né? Porque a gente condicionou o nosso cérebro também a olhar aquela maçã perfeita da Branca de Neve, vermelhinha, é essa que eu vou comprar na feira. Então, esse hábito de consumo, ele também interfere no desperdício de alimentos. Porque, beleza, a gente pode olhar para o nosso desperdício doméstico, mas os nossos hábitos de consumo também estão interferindo na cadeia. Então, a maçã feinha lá fora do padrão... ela vai pro aterro, gente. Então, vamos dar uma chance para os alimentos feios também, porque existem outras formas daquele alimento ter valor. Então, ele ainda é nutritivo, né? Ele ainda é saboroso, então não só a forma estética. E ele sempre vai ser uma opção melhor do que, né, os ultraprocessados e o delivery. E aí, gente, assim, a gente gosta muito de pensar a internet como ponte, como serviço, né? Quando a internet de fato brilha, assim. E eu acho que a internet é uma grande aliada nesse momento. Se a gente consegue, né, esticar um momento entre o impulso e a decisão, e antes de deslizar a mão ali no aplicativo, abrir a geladeira, olhar para a despensa e né, ver o que pode acontecer ali, você está fazendo esse simples ato de tudo que a gente falou. Olha o tanto de coisa que você está fazendo, né? E se exercitando criativamente, enfim, dando exemplo para os seus filhos, se você tem filhos. Eu penso muito nisso, tem um menino de 4 anos em casa, né, assim, ele não pode ver eu desperdiçando, né, como eu vou ensinar ele que não pode desperdiçar se ele vê isso? Mas, voltando, eu queria contar da tecnologia de inteligência artificial que o Pacto contra a Fome fez. Então, você consegue acessar pelo teu WhatsApp, tem o nome Tia, que eu achei fofo. A gente vai colocar o link para vocês, mas no pactocontrafome.org/jogue contra o desperdício, você consegue fazer um formulário super simples, nome, telefone e tal, e aí você acessa pelo WhatsApp. Hoje eu coloquei assim, no Tia, ervilha torta. E aí ele me deu, assim, várias opções, porque é o que tá... A ervilha torta, ela tá, socorro, eu tô quase, me resgata. E eu amo a ervilha torta. E aí mas eu tava meio assim, né, ela tá completando aniversário, então claramente eu estava sem inspiração. E aí me deu várias opções, então eu acho que é bem interessante de usar. E não só essa ferramenta, né, gente? Vai lá no TikTok, coloca... Eu fiz outro de só tinha ovo em casa, porque ovo não falta. Ovo e limão são os meus alimentos que não pode faltar. Só que eu falei, gente, não quero delivery, então quero uma omelete, mas queria uma omelete gostosa. Aí coloquei no TikTok, omelete francesa. Gente, rolou. Foi
assim, um jantar chiquérrimo. E aí, queridos, assim, a gente, né, vocês trouxeram muita expertise no chapéu de especialista. Agora eu quero que todo mundo deixe o chapéu de especialista na mesa e pra gente fazer uma rodada final, assim, de contar como cada um, como pessoa física, tem feito em casa, assim, suas próprias estratégias pra gente inspirar quem tá nos ouvindo. Rick, começa. Começa? Tá bom. Eu acho que tem uma opção, né, de como é que a gente lida com essa questão, que é a coisa da culpa que a gente falou. Acho que, na minha experiência pessoal, quando eu comecei a trabalhar com esse tema e eu comecei a estudar mais esse tema, o primeiro sentimento que me via era culpa. Não, eu não posso fazer isso. Não, eu não posso comer tal coisa. Não, isso aqui eu sei o que me causa. Isso é muito ruim, porque gera uma relação que eu acho que gera um efeito colateral, rebote, ainda mais difícil. E para mim, pessoalmente, o que mudou uma chave foi perceber a relação com o alimento. Para falar assim, esse alimento aqui é um alimento que ele vai me dar bem-estar. Ele vai me... então tem toda uma questão da macrobiota do intestino, tem uma relação com o quão feliz você está ou não, né? O que libera de hormônios. Tem uma questão científica envolvendo isso, né? Enquanto esses alimentos que são mais... compulsivos, digamos, eles são feitos para serem compulsivos, né? Se a gente fala do Bis, por exemplo, que é uma marca que a publicidade foi feita para que você não coma que você coma todos de uma vez, e muita gente come uma caixa inteira, né? Quando a gente vira essa chave e fala assim, isso aqui é a minha relação comigo mesmo, sou eu sendo gentil comigo, sou eu sendo generoso comigo. Eu acho que para mim foi quando ficou mais fácil fazer essa escolha, sabe? Quando ficou mais... E óbvio, não tô sendo irrealista aqui, que não tem momentos que eu não como alguma coisa fora do... Óbvio que a gente vai de vez em quando, mas só da gente conseguir reduzir alguma coisa, a gente já tá fazendo um grande papel. Então, no Brasil, por exemplo, tem um cálculo específico. Desculpa, eu sempre falo em dados, eu sou muito de dados. Obrigada, a gente ama dados, eles conectam a gente com a realidade, super importante. Então, tem uma dieta planetária que ela é a estimativa de quanto que a gente tem que consumir dos alimentos para considerar os limites planetários. E no Brasil, a gente precisa reduzir em 50% o consumo de carne, por exemplo. Então, a gente às vezes pensa, nossa, eu não consigo ser vegetariano. Talvez eu não precise não comer nada, mas se você reduzir 50%, você já fez seu papel. Ai, olha, esse é um dado bom, aliviador de culpas, né? Possível, a terra, gostei. Olha, enquanto vocês falavam, eu estava pensando muito numa coisa que eu aplico não só para o atendimento dos clientes, mas para minha própria realidade, é que a gente fala, né, dentro da psicologia econômica, que a informação nem sempre ela vai mudar o comportamento. E eu gosto de brincar com a frase do vamos se proteger da gente mesmo, porque eu não confio em mim. Então, a gente fala muito sobre a arquitetura de escolha. Não adianta eu querer, por exemplo, deixar de comprar um monte de delivery ou deixar lá os vegetais criando as raízes na geladeira, se o meu contexto ele tá todo desenhado para que eu faça isso. E aí, pessoalmente, eu passei mesmo por identificar como é que estava o meu contexto. Então, por exemplo, aquele lance do cartão de crédito que eu estava comentando, né, lá atrás, que o cartão de crédito ele é uma ferramenta que, por si só, na nossa cabeça, funciona como se fosse dinheiro de brincadeira. Então, dinheiro do banco imobiliário. Eu não vou deixar, então, ele cadastrado no meu delivery, porque eu sei que com ele eu tendo a gastar mais, né? De maneira que ele funciona na minha cabeça. Então, a gente cria aquilo que a gente chama da fricção. Então, se você vai entrar no meu aplicativo do delivery, lá a forma de pagamento vai estar o Pix. Porque vai ser aquele tempo, né? Até eu comprar, gerar o código, para abrir também o aplicativo do banco, eu vou ter um tempo para pensar naquela compra, e talvez repensá-la, assim. E outra coisa que também me ajudou demais foi me render às marmitinhas congeladas, né? Cabia ali no meu contexto, fiz as contas, e que tem me ajudado a não acessar tanto a questão do delivery, que era um problema para mim, e fazer ir no mercado no máximo 2 vezes na semana para comprar mais coisas relacionadas ao café da manhã e ao lanche da tarde. Acho que um pouco disso, assim, que pessoal, mas eu também acabo usando como prática no trabalho, e que é essa coisa da gente alterar o nosso contexto para que a gente saia desse automático, né, que a Luísa comentou no início.
Preciso de você na minha vida, eu acho. Todo mundo precisa da Jana. Sim. Bom, eu, assim como o Ricardo, é difícil separar a pessoa da especialista, tá? Mas, pra mim, o alimento, a gente tem que ter um relacionamento com ele. Não é só uma relação. Então, é um lugar de conhecer, se autoconhecer. Então, quando a gente olha para o planejamento, por exemplo, a questão da quantas colheres de arroz a gente vai colocar no nosso prato, isso é autoconhecimento, né? Então, o quanto desse alimento me satisfaz. Então, olhar para os alimentos que a gente consome, para além desse bem-estar, o que nos nutre, né? E aí eu também coloco a questão da felicidade. Então tá tudo bem, às vezes, você pedir um delivery, comer, né, uma batata smile, se vai te fazer feliz e você quer. Tirar essa culpa, realmente, de que, nossa, precisa ser 100%. Mas quando a gente entende cada um dos alimentos, isso se transporta também pro desperdício, né? Então a gente consegue se planejar melhor as porções que a gente vai comprar, como a gente vai pro mercado, a quantidade, como a gente armazena, se esse alimento eu conheço, gosto e valorizo, ele não vai ficar lá no meu armário, eu vou consumi-lo. E também eu vou entender, por exemplo, que às vezes por conhecer esse alimento, eu vou olhar para ele e saber que ele tá bom. Então, mesmo que aquela data de validade ou aquela embalagem fala, não, agora é a hora de jogar fora, porque essa é uma porcentagem dos nossos consumidores bastante alta, né? A gente joga muita comida fora boa porque passou do prazo. Então, às vezes, a gente precisa entender melhor aquele alimento, o cheiro, textura, para saber, não, isso aqui tá bom, eu ainda posso consumir, não vou jogar fora. Então, estabelecer realmente essa relação, esse relacionamento, né? Eu valorizo você, você me nutre, me faz bem, eu me conheço melhor agora porque eu te tenho. Então, gente, vamos nos apaixonar por aquilo que a gente come também. Que lindo! Muito bom. Ilana, eu quero te ouvir também. Eu tô apaixonada por vocês, é isso. Eu acho que, assim, mudou muito esse episódio. É incrível, né? Porque eu entrei com uma cabeça e um pensamento e eu tô saindo com coisas muito práticas para colocar no dia a dia, assim. Como a Jana, eu sou uma marmiteira, porque o que me irrita é ter que pensar o almoço, eu até tô com energia ainda. Eu penso em fazer uma saladinha aqui, não sei o quê, fresca. Na janta, meu amor, alguém tira o celular da minha mão. Então, eu adotei as marmitas para minha vida e deu super certo também. Tem dia que eu quero comer uma comida fresca, mas aí eu já comi tanta a marmita, e, enfim, fiz, né, os grupos alimentares que eu tenho que fazer e tal, porque tenho minhas condições de saúde, que na hora de cozinhar uma comida fresca eu não me sinto extasiada, sabe? Eu não me sinto burnoutada, eu tô com burnout de jantar. não fico assim. Então, pra minha saúde física, financeira e também porque, nossa, eu entrava nas piras assim, aí se o pedido atrasava eu ficava puta da cara, eu ficava, nossa, gente, pra quê? Pra quê? Quer rápido, faz. Eu mesma falo pra mim mesma. Então, assim, mudou muito e eu acho que é isso. Eu acho que é um misto de planejamento para quando você quiser e estiver inspirado para fazer. Se cozinhar não for uma coisa que naturalmente você faz, por exemplo, não é algo que naturalmente eu faço, né? Porque tem 2 adultos, 20 mais na minha casa, então as pessoas, assim, sem mães presentes, comem o que mais, quiser. gente, é muito fofa. Eu vou ficar em silêncio. Então, assim... Então, assim, para mim, foi muito importante ter esse planejamento para que eu tivesse liberdade criativa para no dia que eu quero fazer uma puta janta, um omelete chique, francês, chinês, que seja, eu vou lá e faço, entendeu? Porque não tô todos os dias na adrenalina e no estresse de cozinhar. Então, para mim, funcionou muito o lance das marmitas. E também, parece até que eu fiz consultoria com a Jana, deveria fazer, mas eu não fiz, mas eu não uso o cartão também automaticamente no aplicativo, porque não dá, gente, aí o salário vai para os outros, né? A gente trabalha pra gente. Não, gente, E você, isso. Luísa, o que é que você faz? Eu só queria falar que é assim, é mais rápido, é mais barato, é melhor pra tua saúde, né, gente? Vamos se letrar na cozinha, né? Olha, meus truques são assim, se eu vou fazer uma coisa que eu acho bem gostosa, eu faço um pouco a mais e eu tenho uma embalagem de congelar coisas que ela congela a porção. É muito legal, eu comprei quando o meu filho era bebê, então são umas bolinhas assim, tem uma cara de uma porçãozinha mesmo. Então eu congelo assim,
arroz, feijão, estrogonofe, uma carne de panela, um molho de tomate. E então, eu sempre tenho essas coisas à mão. Isso, assim, salva a vida, almoço, jantar, tudo. E uma coisa também que eu acho interessante, que eu já fiz e que foi muito legal, para quem tem um relacionamento mais próximo, assim, com vizinhos, ou quem tem funcionários dentro da casa, né, porteiro, outras pessoas, a galera do prédio. Eu lembro uma vez, assim, que eu ia viajar, eu tinha meia abóbora, eu tava assim, a abóbora, tipo, tá tudo pronto, mas a abóbora, o que eu faço com a abóbora? E aí falei no grupo da minha vila, falei, gente, tenho meia abóbora, quem quer? E aí, isso gerou uma corrente, assim, coisa mais linda. Aí o vizinho pegou, aí fez a abóbora, aí depois um dia me deu um pedaço de bolo. Então, de quebra, você ainda, né, consegue se relacionar com as pessoas. Tipo, ó, isso aqui vai perder, porque tem coisa que a gente sabe que vai perder, né? Então, assim, como que a gente pode passar também pra frente? Isso. E aí, gente, estamos aqui chegando no nosso final. Quero agradecer muito a presença de vocês, essa conversa. Acho que realmente conectou muitas pontas que estavam soltas, assim. E é curioso quando a gente traz essa ideia do elefante na sala, porque ele é quase invisível, né? Mas ao mesmo tempo ele é um elefante. Eu acho que ele é até meio pink, assim, sabe? E depois que você vê que ele tá ocupando um espaço, que tá destruindo coisas no caminho, então não dá para desver. Então é o que a gente busca fazer com essas conversas, né? Que a gente possa ver com compaixão, com acolhimento à realidade de cada um, mas sem também ficar levando para um contexto que vai te impossibilitar de fazer gestos simples. Então que a gente possa adotar coisas pequenas no nosso dia a dia. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem, Pacto contra a Fome, WWF Brasil, a Jana com todo o trabalho que ela faz. E é isso. Até uma próxima. Muito bom. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, gente. Eu amei.